Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Vamos ler os primeiros versos. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome por estarmos aqui reunidos. Aos teus pés, somos teus, teu povo, temos a certeza nos nossos corações que tu estás conosco. Tu tens desejo intenso de se revelar a nós, de mostrar tua face, de mostrar tua beleza. Então, sendo assim, Senhor, que de nossa parte não haja nenhum empecilho quanto a isso. Nós queremos te ver. Nós precisamos que o Senhor rompa a superficialidade do nosso olhar. Que o Senhor rompa a nossa incapacidade de ouvir. E que o Senhor nos ajude para que no fundo dos nossos corações tua palavra resida, tua palavra seja semeada, e com olhos abertos e ouvidos abertos possamos ver tua face e ouvir tua voz. Apresentamos a ti tua palavra, cada vida que está aqui nesta noite, todos nós queremos, Senhor, ser expostos a essa palavra, bálsamo curador, palavra de Deus, palavra poderosa, apta para agir profundamente em nós. Não estamos aqui em busca de conhecimento, mas queremos ver a Jesus na palavra, na tua palavra. Então, assim, com essa grande, sublime expectativa que só os teus podem ter, nós pedimos tua bênção sobre este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos, então, estudado e já tem sido, de forma recorrente, lembrado por vários irmãos o quanto tem sido importante, significativo para nós, único mesmo na nossa jornada, esse tempo em que temos podido voltar os nossos olhos para o Senhor nos evangelhos. E tem sido tão maravilhoso nós podermos contemplar esse homem santo, inigualável, amoroso, paciente, generoso, tão amável, constrangedor para os nossos corações cada vez que nós olhamos esse homem tão rico, que se fez tão pobre, tão maravilhosamente poderoso, que se fez tão humilde, tão maravilhosamente glorioso, e que abriu mão da sua glória e viveu vida humana perfeita como nós, sem pecado algum, mas tão enfronhado nas relações
que o nosso coração é tão ajudado quando nós olhamos para o Senhor e para os seus registros, que pelo Espírito Santo, graças ao Senhor, nós temos aqui para nos deleitarmos e para adorarmos o Senhor, olhando para essas cenas. Então, nós temos chegado a esse capítulo 8, já nos foram compartilhados esses versos, mas confesso aos irmãos que o Senhor tem trazido algo ao meu coração ainda sobre essa passagem. E eu gostaria então de permanecer aqui e de olhar um pouco mais, já que tantas coisas preciosas nos foram ditas a respeito desses 3 versículos, mas eu ainda gostaria de olhar para esses 3 versículos e para a grandiosidade de verdades que nós temos aqui nessa cena, que eu gostaria de que você considerasse não de forma separada desta última cena compartilhada no capítulo 7. A cena em que o Senhor Jesus está na casa de Simão e foi ungido, então, por aquela mulher. Os estudiosos consideram, meus irmãos, que esta cena, já que a Bíblia ela está dividida aí por capítulos, para nosso entendimento didático. Os capítulos, eles foram inseridos para isso. E muitas vezes eles nos ajudam na divisão dos assuntos e etc. Mas nesse caso, esses 3 versículos do capítulo 8, eles fazem parte de uma cena maior que está ligada a essa cena final do capítulo 7, quando o Senhor está na casa de Simão. Por quê? Porque essas cenas estão intimamente ligadas. Porque o assunto dessas 2 passagens, digamos assim, é o assunto da devoção e do serviço. Nós temos aspectos e princípios muito maravilhosos ligados à devoção, a um coração absolutamente movido nas suas afeições para Jesus. Devoção. E nós temos também princípios muito maravilhosos relacionados ao serviço. Porque de que adianta um coração tocado, um coração que ferve nas suas entranhas, nas suas afeições, mas que não se expressa em serviço àquele que é o objeto dessas devoções. Então, essa cena, ela se inicia em uma casa, um lugar restrito, ainda fechado, com características muito significativas, a casa de Simão. E na casa de Simão, abra um parêntese aqui, nós temos tudo que aponta para esse orgulho hipócrita do cristianismo professo, da religiosidade melhor. Nós temos na casa de Simão tudo relacionado à religiosidade. Nós temos lá uma mesa posta, nós temos lá um banquete preparado, o Senhor Jesus convidado, mas nenhuma afeição e nenhum serviço dedicados a Ele. Então essa é a casa de Simão. E, sem dúvida nenhuma, o personagem principal é o Senhor Jesus nessa cena, assim como continua sendo o Senhor Jesus quando essa cena de devoção e serviço agora se expande, irmão, nos primeiros versos do capítulo 8. Porque nós temos uma mudança de esfera, de abrangência, mas não de assunto. A questão continua sendo a devoção e o serviço ao Senhor. Só que agora, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Agora, não mais na casa de Simão, naquele ambiente fechado, onde muitas lições são ensinadas. E sim, aquela mulher é uma figura da igreja. O Senhor estava lá. Agora note, o Senhor na cena da casa de Simão,
ele não está em atividade nenhuma. Quem faz tudo é a mulher. O Senhor está apenas assentado naquela mesa. Ele é apenas o objeto das afeições do coração dela. E ele é o objeto do derramar dessas afeições em serviço, em adoração a ele. O que nós temos naquela casa é sim uma figura daquilo que o Senhor busca na sua igreja. É claro. Quem é a igreja? A igreja é figurada naquela mulher absolutamente pecadora, que estava perdida em si mesma, mas que foi encontrada pelo Salvador. Irmão, nós temos, toda devoção é fruto de um encontro com Jesus. Do contrário, irmão, não é devoção, não é adoração e serviço a Ele. Toda devoção parte de um encontro com Jesus. Então, o que nós temos naquela casa? Nós temos uma mulher que se encontra, nós temos uma pecadora que se encontra com aquele comprador de escravos. E diante daquele comprador de escravos, ela é redimida, tirada da sua condição irremediavelmente perdida. E então, por causa desse encontro bendito, que você sabe muito bem do que eu estou falando, eu também sei, porque ele me encontrou nas minhas trevas, assim como encontrou você nas suas trevas. E esse encontro desse bendito comprador de escravos, ele tirou do seu bolso o pagamento bendito do seu sangue e rompeu as cadeias, as amarras, que impediam que seus afetos fossem dele e que o seu derramar, a sua adoração, o seu serviço fossem dele. Que maravilhoso, irmão. Essa é a cena da casa de Simão. E essa cena, ela vai apenas se expandir, porque o que nós temos é um mesmo assunto. O que é lindo, maravilhoso, é que naquela cena em que nós temos aquela figura, Simão, fariseu, e nós temos aquela mulher pecadora. Irmão, a presença de Jesus trouxe à tona uma diferença vital, gritante, absurda entre Simão e aquela mulher. A presença do Senhor Jesus manifestou uma diferença grandiosa entre Simão e aquela mulher. Sua presença apenas. Por quê? Qual a diferença? Por que é tão bonito olhar para aquela cena? Porque nós vemos uma mulher pecadora que aprecia Jesus. E nós vemos um fariseu, um mestre da lei, que não tem nenhum apreço por ele. Agora, a pergunta para você e para mim, meu irmão, é que nossa jornada de devoção e de serviço, porque, afinal de contas, nós já fomos encontrados por ele, ou não fomos? Então, nós estamos aqui para quê? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Nós estamos assistindo aula? Nós estamos aqui tentando melhorar nossa cabeça? Nós estamos aqui achando que por melhorar o conhecimento, isso vai melhorar a nossa expectativa e a nossa posição diante dele? É claro que não. Nós estamos aqui porque ele nos encontrou, nosso coração se enamorou dele, então agora há um anelo no nosso coração de sermos devotados a ele e de vivermos para ele em adoração. Então essa é a finalidade. Agora, se essa nossa devoção e serviço não avançarem, não crescerem, significa para nós, e ninguém precisa apontar o dedo um para o outro,
porque o significado, o fato é patente. Se nossa devoção a Ele e nosso serviço e adoração a Ele não crescem, significa que nossa apreciação dele é pequena. Não se esqueça, irmão. A equação é muito simples. Você, mais uma vez repetindo, você sabe bem do que eu estou dizendo. Por quê? Porque nossos corações se afeiçoam a coisas e a pessoas. E na medida em que a nossa apreciação de coisas ou de pessoas aumenta, nós nos devotamos àquilo que amamos. Que o Senhor nos ajude nisso, para que, sondados na luz do Senhor, seja exposto para nós qual o valor de Jesus para você, irmão. Qual o valor, porque o fato de você reconhecer que Ele é valoroso, que Ele é maravilhoso, não aumenta o valor dele. Ele é todo maravilhoso e isso não mudará. Mas o que muda? Muda para você e muda para mim. Na medida em que eu e você apreciamos e o nosso coração se afeiçoa a Ele, e as nossas afeições são conquistadas, então não há limitação, não há limitadores. Aquela mulher não se preocupou se o Simão estava olhando, se o Simão estava do lado, quem estava presente. Ela não se preocupou em ter vergonha de enxugar, de usar seus cabelos, de se debruçar, de se render, de se colocar numa posição servil. Ela não fez caso da religiosidade do Simão, do rigor ascético da casa do Simão, nada disso. Ela apenas teve o seu coração e as suas entranhas movidas em direção a Ele. E nada pôde detê-la. Que o Senhor nos ajude para que nós sejamos esse povo. Irmão, você tem consciência do que pode significar para nós, Igreja do Senhor, hoje, essa expressão que está reunida aqui, quando muitos de nós aqui estivermos com nossos corações tão movidos em apreciação, devoção a Jesus, e estivermos juntos, reunidos, e nada nos impeça de estarmos voltados, derramados aos seus pés em adoração. Você tem noção do que significará para nós uma reunião assim? Será o que significou para aquela mulher. Sem dúvida nenhuma. Ela não teve impedimentos. Então nós olhamos e vemos naquela casa cheia de restrições, nós vemos aquelas afeições em ação. Então ela se dedica ao Senhor e não temos a atividade do Senhor Jesus. Ele apenas está sendo adorado e servido. Que maravilhoso. Que o Senhor então nos ajude a compreender o privilégio dela e o privilégio nosso, que é o mesmo. Qual é o privilégio dela? Eu queria nomear 3 para você pensar, irmão. Qual o privilégio daquela mulher, que é o privilégio da igreja, que é o seu privilégio e o meu privilégio? O privilégio dela é, primeiro, estar perto do Senhor. Uma consciência absolutamente sensível à presença de Jesus. Você acha, irmão, que ela estava preocupada com qualquer outra coisa? Você acha que ela estava ouvindo qualquer outra coisa? Ela estava absolutamente consciente, sensível, literalmente, lá no caso, da presença dele. Agora, eu e você, nós podemos estar absolutamente sensíveis à presença do Senhor. Sabe, irmão, nós temos sido desafiados a experimentar as realidades espirituais que nós muitas vezes proclamamos, cantamos e etc. Então nós proclamamos aquele Salmo de Davi, em que Davi diz assim, ainda que eu ande, o Salmo 23,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você vê o que é uma consciência ativa, sensível da presença dele? Esse é o privilégio. Ninguém naquela casa pôde privá-la da presença do Senhor. Agora, uma pergunta para você. O que tem te privado, irmão? O que tem privado o seu coração? São suas emoções? São seus pecados não confessados, se houverem? São seus pensamentos absolutamente perturbados? São seus relacionamentos inadequados? O que tem é a presença de outros? O que tem te privado dessa consciência absolutamente sensível? Tu estás comigo. Então, esse é o primeiro privilégio. Segundo, que é decorrente do primeiro, uma consciência sensível de que Jesus está presente, aqueles que são dele. Qual que é a decorrência natural disso? Expressar seu amor por ele. Porque há uma consciência sensível de que ele está comigo. Então, há uma necessidade que irrompe no coração cativado de expressar seu amor por ele. Então, o que ela fez? Ela não guardou suas afeições. Suas afeições estavam absolutamente em ação. Nós não sabemos, não há no registro palavras que essa mulher possa ter dito ao Senhor. Não há. Nós nem sabemos se ela disse alguma palavra. Mas o que nós sabemos é que ela se aproximou dele, uma consciência absolutamente sensível à presença do Senhor, ao lugar mais importante, onde se deve estar. Então, ela foi a ele. Segundo, ela expressou o seu amor por ele. E o terceiro, irmão, ela derramou diante dele tudo que havia naquele coração, tudo que se encontrava naquele coração que foi tocado pelo próprio Senhor. Então ela pôde derramar seu coração diante dele em devoção e em serviço. Quando nós avançamos para essa cena do capítulo 8, irmão, então, alguns irmãos sugerem que no capítulo 8, início, nós temos o clímax daquela devoção e serviço retratados no capítulo 7, na casa de Simão. Porque o que nós temos aí é que aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. E esse clímax dessa cena de devoção, ela se expande muito, porque o Senhor passa a pregar, e agora, fora daqueles limites da casa de Simão, agora de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, o Senhor passa a pregar o reino e a anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Por que o clímax está aí? Porque o reino de Deus é esse testemunho em cada lugar, manifestado em cada lugar, por aqueles que foram cativados, comprados, encontrados por Ele, que tiveram seus corações tocados e que por isso o amam e o servem. É isso que constitui o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus no lugar supremo, sendo amado e servido por aqueles que Ele comprou. E o que o Senhor está anunciando, irmão? Ele está anunciando o reino de Deus. Há um irmão que faz uma colocação interessante sobre isso. Ele diz assim: o Senhor Jesus, Ele não estava recuperando o reino.
Ele estava proclamando a supremacia daquele que permanece no trono e que nunca perdeu o trono. Ele estava anunciando aos homens que, sendo Deus, se fez carne para que todos aqueles que se afastaram do seu governo e do seu reinado tenham um caminho de retorno por Ele mesmo. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso. Ele não está dizendo que veio para tomar o trono. Ele veio proclamar que o trono sempre foi dele. E que ele sempre reinou e sempre reinará. E ele oferece a todos os rebeldes um caminho de arrependimento por ele. Para que nesse encontro com esse poderoso e riquíssimo comprador, esses escravizados pelo diabo, escravizados pela carne, pelos prazeres, pelo pecado, esses escravizados tenham suas cadeias rompidas e em arrependimento se acheguem a Ele, podendo agora demonstrar seus afetos e seu serviço. Que privilégio, irmão, que nós temos de hoje podermos demonstrar essa pequena expressão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, do reino de Deus, proclamando que Jesus Cristo é o Rei do universo, Rei da igreja, Rei das nossas vidas. E sermos aqueles que demonstram isso, não com palavras, preste atenção, irmão, porque é muito esse serviço do adorador, essa devoção do adorador é muito diferente de trabalhar para Deus, irmão. Muito diferente. Nós podemos nos ocupar e trabalhar e fazermos tudo certo e levarmos adiante o nosso estudo e trabalharmos e labutarmos com muita dedicação, sem nenhum amor. Mas o Senhor tem nos chamado para que sejamos aqueles que expressam sua gratidão àquele que nos encontrou perdidos, nos libertou, curou nossas feridas, nos colocou juntos no seu rebanho, debaixo das suas asas, e tem nos ensinado e andado conosco, para que nosso amor, então agora, haja esse comércio de afeições, porque Ele nos ama e nós amamos a Ele, e Ele nos dá seu amor, e nós então damos nosso amor a Ele. Mesmo que haja diferenças nesse amor tão grande, tão perfeito, tão intenso, e nesse amor ainda tão pequeno, tão incapaz, mas Ele dá o seu amor, derrama, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, derrama nos nossos corações, e nós devolvemos nossas pequenas afeições. E o que Ele faz? Ele recolhe, Ele se alegra. Irmão, que cena maravilhosa. Pense no seu filhinho. Pense nas vezes em que você estava fazendo um trabalho muito, um trabalho de adulto. Então seu filhinho chega e diz, pai, deixa eu ajudar. E definitivamente ele não tem condições de ajudar. Ele mais vai atrapalhar do que ajudar. Mas esse pai tem tanto prazer em dizer, filhinho, vem cá, então pega essa ferramenta aqui e me ajuda. Porque aquela pequena expressão de amor alegra o coração do pai. Nós somos tão inadequados, irmão, mas se houver no nosso coração um desejo, pai, eu quero te assistir com os meus bens. Pai, eu quero me dedicar e te amar e te honrar, estar perto, expressar o meu amor. Ah, irmão, o coração do Senhor se derrama, se derrete em amor e em gratidão. Como pode ser isso?
Como pode ser isso? Como pode o Senhor, segundo a linguagem de Lucas, alguns estudiosos sugerem que Lucas apresenta Deus vindo buscar e demonstrando, e coloquemos com muito cuidado essa palavra, sua necessidade dos homens, sua necessidade pelo homem que ele criou. Que Deus que tem necessidades? Nosso Deus é pleno, supremo e não tem necessidade alguma. Mas Ele demonstra seus afetos vindo em direção a esses como eu e você, para receber o nosso pequeno amor e as nossas devoções. E então seu coração se encher de alegria. E como Malaquias vai registrar para nós nos lembramos com tanto carinho daqueles versos, porque Malaquias vai nos dizer que havia, no meio daquela cena de tanta apostasia, aqueles dias de Malaquias, onde o testemunho do Senhor estava tão, assim, vilipendiado. Então Malaquias vai dizer, mas os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. Que lindo, irmão, porque essa é a cena de um pai que se abaixa para ouvir aquelas palavrinhas que quase você não consegue entender que o filhinho está dizendo, mas que é tão gostoso de ouvir. A gente tem essa bênção aí de vídeos agora, né? Então você pega um videozinho do menino há 10 anos atrás. Ah, irmão, o coração da gente até derrete de ver. Agora eu imagino o coração do Senhor, olhando os seus amados, que por causa de um encontro com Ele, a chave está aí. Por causa de uma consciência ativada da sua presença, a chave está aí. Então tem o seu coração movido, apreciando Ele, então derrama as suas afeições e o seu serviço. E o coração do Senhor se enche de alegria. Que maravilhoso que é nós podermos ver isso. Seguindo aqui no texto, eu queria chamar sua atenção, primeiro, para o fato de que nós temos aqui essas mulheres. É claro, irmão, que nós temos aqui os 12. E os 12 já indicam uma dimensão muito... Na casa de Simão, não é mencionado que os 12 estavam com ele. Agora, aqui há uma mudança de esfera, é claro. Há uma abrangência muito maior relacionada ao reino de Deus. E o reino de Deus é o lugar. O reino de Deus é a expressão daqueles que se devotam a Ele, amam Jesus e servem Jesus. Isso é o reino de Deus. Isso é a manifestação do reino de Deus. Não é com palavras, é com devoção e serviço a Ele e também uns aos outros. Mas primeiro a Ele. Então, nós temos os 12 aí. E essa já é uma indicação de uma esfera maior. Mas, se você segue, então, meu encargo para essa noite, é nós olharmos para o que nós temos de menção aí dessas mulheres. Porque Lucas, irmão, de forma muito particular, como nenhum outro evangelista, vai registrar encontros do Senhor Jesus com mulheres. Mas de uma maneira tão única, tão maravilhosa, Lucas vai narrar, registrar para nós encontros muito particulares, muito especiais do Senhor com mulheres. Por que estou dizendo isso? Porque nós sabemos, e vale aqui nos lembrarmos, como as mulheres eram tratadas e consideradas nos dias do Senhor. Então, esse registro de Lucas é muito significativo. Porque o Senhor Jesus vai dar um testemunho
diante de todos os homens do que Deus pensa das mulheres que estavam tão depreciadas naqueles dias. De forma equilibrada, perfeita, segundo Deus. Nenhum tipo de exaltação, porque a nossa sociedade faz movimento pendular, não é, irmão? A nossa sociedade tem aqueles primeiros anos, primeiros séculos da história, em que a mulher é totalmente desprezada, e agora nós estamos vivendo o pêndulo para o outro lado, né? Uma exaltação da mulher, do feminismo, das escolhas, seja do que for. Desequilíbrios, extremos que são inadequados em ambos os seus ápices. Então o Senhor Jesus vai equilibrar esse pêndulo e Lucas vai registrar isso de uma maneira muito linda. E nós temos aí então uma menção de Lucas de mulheres, 3 nominalmente e algumas outras, como ele diz aí, algumas outras que junto com os 12 estavam nessa comitiva acompanhando o Senhor. Agora, irmão, pense comigo, porque o que está sendo dito aí é que elas prestavam assistência ao Senhor com seus bens. A palavra para bens aí é posses mesmo. Elas prestavam assistência ao Senhor. Como que é isso, irmão? Vamos pensar aqui. O que nós sabemos da história do Senhor Jesus é que naqueles primeiros anos, 30 anos de anonimato, antes do início do seu ministério, o Senhor Jesus, segundo consta na tradição, José faleceu e o Senhor Jesus precisou assumir a carpintaria, certamente, ele era o filho mais velho. Então, ele trabalhava para o seu sustento e para o da família, é evidente. Agora, quando o Senhor assume o seu ministério, ele deixa de ter renda, irmão. Ele deixa de ter renda. E seria correto nós dizermos, é até um contrassenso nós usarmos essa palavra em relação a ele, mas seria correto nós dizermos que o Senhor se torna literalmente pobre. Literalmente pobre. Porque o que nós estamos vendo aí é o Cristo de Deus, riquíssimo, se permitindo ser sustentado nas suas necessidades básicas por mulheres que prestavam assistência com os seus bens. É isso que nós estamos vendo. Essa é a cena. Agora, essa cena, ela é marcada por uma expressão interessante. O verso 2 vai dizer assim: também algumas mulheres que haviam sido, eu quero que você preste atenção nessa frase, primeiro, curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Irmão, essa frase resume o que eu tenho tentado chamar para você aqui nessa noite de um encontro com aquele comprador de escravos. Essa frase resume e ela coloca ênfase no encontro dessas mulheres e de todos aqueles, assim como nós, que foram encontrados pelo Senhor. Ela põe ênfase no fato de que Ele é o nosso Salvador bendito. Ele é o nosso Salvador. Ele é esse provedor de libertação e cura. Que maravilhoso, irmão. Porque essas palavras estão diretamente ligadas à nossa salvação. Estão diretamente ligadas a Ele. Porque não há outra fonte de libertação para o homem pecador que não seja o Senhor Jesus, o único capaz de curar e de libertar. Essa frase coloca ênfase. E mais, eu queria que você considerasse o seguinte:
para que houvesse um testemunho adequado do reino de Deus. Os corações, as vidas precisavam ser apaziguadas. Os corações, as vidas precisavam ser libertadas, limpas, curadas. Compreende, irmão? Então, por que há uma ênfase aqui do Espírito Santo através de Lucas, que essas mulheres, que serão citadas nominalmente, elas foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades? Que maravilhoso, irmão. Que característica preciosa destacada aqui para nós com relação ao nosso Senhor Jesus. E saiba do seguinte: o reino de Deus está diretamente ligado a essa frase. Porque o reino de Deus é o lugar onde as pessoas, os pecadores, os homens, são curados de espíritos malignos e de enfermidades. E essa é a nota. Eles não são recuperados na sua maneira de pensar. Eles são libertados do poder das trevas. E eles são curados de enfermidades incuráveis, que só o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pode realizar. E esse é o reino de Deus. E esse é o genuíno evangelho do reino. Essa é o baluarte de verdade que a igreja tem a proclamar. Jesus Cristo, o curador, libertador dos oprimidos do maligno e o curador de todas as mazelas e enfermidades do pecado. Graças ao Senhor. Essa frase, então, nos ajuda a compreender um pouco do que estava acontecendo agora, não mais restrito a alguns ambientes, mas agora de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Que maravilhoso, irmão. Porque nós temos aqui uma expansão do ministério público do Senhor evidente. É claro, ele está avançando. Ele acabou de dizer para João, para os mensageiros de João: vocês vão dar um recado para João. Vocês vão dizer para João o que estão vendo. E o que vocês estão vendo? Que os cegos veem, os coxos andam, os pobres são libertados. E por onde nós andamos, há um recuo do poder das trevas. E as pessoas são libertadas para Cristo. Que maravilhoso. Esse é o evangelho do reino. A pessoa bendita do rei, sendo anunciada de duas maneiras: afetos derramados, coração que ama, afetos que ardem, mas que se expressam em serviço a ele. Essa é a expressão do reino de Deus. Se as pessoas se assentarem aqui entre nós e não verem isso, elas não conseguirão ver o rei, compreende, irmão? Agora, se as pessoas verem que os nossos corações estão absolutamente devotados, eles serão atraídos pelo objeto da nossa devoção. E serão atraídos para Jesus. E então, seguindo, nós temos aí 3 mulheres que são citadas nominalmente. E eu gostaria de dividir algo que o Senhor me trouxe ao coração, relacionado a essas mulheres, ainda com ênfase nesse aspecto da igreja. Porque é evidente que os 12 e essas mulheres, não apenas as 3, mas muitas outras, são uma expressão, tipificam a igreja, que avança com Cristo na proclamação do reino de Deus. E então, nós temos aí, através dessas mulheres, eu gostaria de destacar para você 3 aspectos maravilhosos relacionados com o Senhor, esse maravilhoso e poderoso Salvador, mas também com a igreja, e fazer algumas aplicações
para nós aqui. Então, vejamos aí no versículo 2 a primeira citação. A primeira citação que temos é Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, tudo começa, irmão, nessa narrativa de Lucas, quando, lembre-se, o reino de Deus está sendo anunciado, pregado, agora numa esfera mais ampla. Então, o que Lucas vai deixar registrado para nós nesse clímax da devoção e do serviço, que são marcas da expressão do reino de Deus? O que ele vai deixar? Primeiro, ele vai deixar Maria Madalena, da qual saíram 7 espíritos, 7 demônios. O primeiro aspecto maravilhoso que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, irmão, é que Maria Madalena tipifica para nós essa ação poderosa e grandiosa do Senhor Jesus, destruindo toda ação maligna e toda rebeldia, irmão. Maria Madalena vai demonstrar para nós na vida dela que a igreja é o lugar daqueles que foram libertados, daqueles sobre quem o Senhor Jesus destruiu a rebeldia que imperava no coração do pecador. Todo levante contra ele foram destruídos por esse bendito Salvador. Como isso se expressou na vida de Maria Madalena? Quando ela teve o seu coração encontrado por Jesus, seus afetos despertados por Ele, seu coração, então, suas afeições em ação em relação a Ele, sua devoção sendo movida, 7 demônios foram expulsos. E o poder das trevas se afasta e não pode mais tocar nela. Que maravilhoso, irmão. Porque essa é a igreja do Deus vivo. Sabe o que os autores do Novo Testamento vão dizer? Ainda que Satanás se levante contra ela, as portas do inferno se levantem contra ela, ela prevalecerá por causa do sangue poderoso de Jesus e de sua união vital com Ele. Graças ao Senhor, o Senhor agiu destruindo. O que Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 1, verso 13? Porque Ele nos libertou, é a palavra que ele usa. Ele nos libertou do império das trevas. Um império, garras lançadas sobre a sua vida e a minha, e sobre os pecadores. Mas então aquele poderoso herói, ele desembainha sua espada e destrói essas cadeias e rompe com essa rebeldia. Ele nos liberta para Ele. E a igreja é esse lugar de festa, é esse lugar de alegria, de gratidão dos que foram perdoados, dos que foram libertados. Então Maria Madalena é essa primeira mulher citada nominalmente quando o reino de Deus está sendo pregado, e há ali sem dúvida uma expressão que nos liga à igreja. A igreja, a expressão do reino de Deus, é a expressão daqueles que tiveram a rebeldia destruída e que agora amam a Jesus. Têm seus corações devotados a Ele e o servem por amor. Graças ao Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender isso, para que não haja lugar nos nossos corações
para nenhum tipo de levante contra a vontade, os desejos, os desígnios do nosso amado. E que a igreja aprenda a compreender claramente quais são os desígnios do nosso amado, sua vontade presente para aqueles que foram libertados, corações apaziguados, não há mais levantes de rebeldia, porque o Senhor Jesus destruiu a rebeldia da vida de Maria Madalena. Então agora, irmão, preste atenção, isso gerou uma gratidão e um amor tão fortes no coração dessa mulher, que ela acompanhou o Senhor Jesus até a cruz. Esse amor tão forte foi capaz de lançar fora todo medo. Medo que no coração de todos os discípulos imperou. Porque com exceção de João, todos fugiram. Se encolheram em cantos, procurando preservar suas vidas. Mas Maria estava lá aos pés da cruz. E não só isso. Quando ele foi crucificado, ela estava lá no túmulo com especiarias para embalsamá-lo. E quando ele ressuscitou, quem estava lá? Aquela que foi libertada de toda rebeldia e de toda ação maligna e que teve sua vida absolutamente devotada e em serviço e adoração ao Senhor desde esse momento. Agora eu te faço uma pergunta. Há alguma diferença entre a libertação que o Senhor operou na vida de Maria Madalena e na sua? Outra pergunta para que você vá para casa pensando. Se não há nenhuma diferença entre a libertação que operou na vida de Maria Madalena e na sua, há alguma diferença entre a devoção e o amor e a adoração dela para o seu? Que o Senhor nos ajude a responder isso diante dele, meus irmãos. Porque ele tem nos chamado a isso, a esse relacionamento com ele, a esse amor forte. Agora, o nosso coração já se encheu de gratidão e de um forte amor, porque ele destruiu toda a fortaleza de rebelião que havia nos nossos corações. E agora nós temos acesso livre e direto a ele. E nós podemos nos achegar e lançar aos seus pés sem impedimento. Mas o que nos retém? O que nos retém? Maria Madalena. Então, essas cadeias destruídas e agora a malignidade, a ação maligna não pode mais tocá-la. E o mal é completamente deslocado daquela vida. E a igreja, meu irmão, o reino de Deus é esse ambiente na pessoa de Jesus, dada a sua igreja, que desloca e afasta o mal. Graças ao Senhor, porque é assim, ou pelo menos deveria ser assim. Infelizmente, nós muitas vezes não vemos isso no cristianismo professo. Nós vemos lugar para o mal e para a atuação maligna no meio do cristianismo professo. Mas que o Senhor nos preserve, nos mantenha guardados, mantenha nossas vidas em amor e devoção e serviço a Ele, porque essa é a salvaguarda da igreja nesses dias finais. Do contrário, irmão, nós não iremos apreciar Jesus. E nós iremos apreciar a nós mesmos. E nós iremos apreciar aquilo que temos, que fazemos e que gostamos. Como Simão. Não havia nenhuma intenção de consideração para com Jesus. Nenhuma. Não havia água para que ele lavasse os pés. Não havia beijos. Não havia nenhuma consideração. Mas tudo estava lá. Inclusive o Senhor estava lá. E o Senhor estava lá querendo se dar
mas apenas uma pecadora, de quem o Senhor diz que Ele perdoou muitos pecados. Então havia muito amor naquele coração, um forte amor, um amor capaz de romper qualquer obstáculo e se derramar aos pés do Senhor. Vamos seguir e dar um passo mais. A segunda mulher citada é Joana. Versículo 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. É o que nós temos aí a respeito dessa mulher. E com Joana, eu gostaria de fazer uma outra colocação aqui, uma sugestão para a nossa aplicação prática. Porque se Maria Madalena traz para nós uma primeira, e ela é colocada em primeiro, porque nada pode acontecer sem esse encontro com o libertador. Então agora nós temos um passo mais e é Joana. Joana, irmão, significa Deus é gracioso, é o feminino de João. Joana. Deus é gracioso, é cheio de graça. A casa de Cusa, o ambiente da corte, porque essa era uma nobre, alguém da corte de Herodes. E a corte de Herodes não era o melhor lugar para se procurar um discípulo cristão. Aquele era um lugar de influência, de autoridade maligna, era um lugar de pecado, de muito pecado, abundância de pecado. Aquela corte pecaminosa. Mas nós temos aí Joana, que é uma expressão da graça de Deus. A graça poderosa de Deus capaz de fazer superabundar graça, vida e transformação onde abundou o pecado. E essa é mais uma marca da igreja. A igreja é o ambiente, a expressão do reino de Deus, onde há abundante provisão de graça da parte do Senhor. Abundante provisão de graça. Será, irmão, que a corte de onde você foi tirado e de onde eu fui tirado não são uma corte pecaminosa e maligna? Mas graças ao Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos Joana, essa marca de que a graça de Deus, ela na igreja é a expressão da provisão transformadora do Senhor nas vidas daqueles que Ele libertou. Então, nós vemos uma progressão. Aqueles que foram libertados receberam graça para servi-lo com vidas transformadas. E essa é Joana, a expressão da graça de Deus através dessa mulher mencionada aí nominalmente. Joana, graça transformadora para os libertados. Veja, irmão, que o Senhor provê tudo para que a expressão do seu reino seja manifestada. De que maneira? Os libertados que receberam graça têm os seus afetos ativados por Ele e então se devotam a Ele e servem a Ele. E essa é a expressão do reino de Deus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E é a isso que eu e você, nós fomos chamados. E então, nós temos aí Joana. Agora, para nós irmos encerrando, nós temos uma terceira mulher mencionada aí. E essa terceira mulher é Susana, de quem não há nenhum comentário. Com relação a Maria, nós temos de quem saíram 7 demônios. Com relação a Joana, nós temos Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E agora nós temos uma terceira mulher, Susana.
E aqui, gostaria de te dar mais uma sugestão para a nossa apreciação, de um aspecto relacionado à igreja, a esse povo naturalmente sobrenatural, esse povo de Deus, esse povo conquistado por Deus. Então, a sugestão que te dou é que Susana significa lírio, irmão. O significado do nome Susana é lírio. Agora, que figura maravilhosa, porque o lírio na Bíblia aponta para Jesus e para a igreja. Você se lembra que o Senhor Jesus é chamado de o lírio dos vales. Ele é o lírio dos vales e a brilhante estrela da manhã. Então, o lírio aponta para o Senhor Jesus na sua glória, no seu esplendor, na sua beleza, nesses aspectos do lírio, então apontam para Jesus. Mas o lírio na Bíblia também aponta para a igreja. O lírio também é uma figura da igreja. E uma linda figura da igreja, mas agora na sua fragilidade. Agora, não na sua delicadeza. E por que não dizer na sua fraqueza? O lírio na Bíblia aponta para a igreja. Você se lembra, irmão, de Oséias capítulo 14, verso 5. Oséias 14, 5. Oséias vai dizer assim: eu serei para Israel como orvalho. Orvalho, que lindo, irmão. Sabe por quê? Ele não fala chuva. Embora o Senhor também seja chuva temporânea, serôdia. Mas nessa cena ele está dizendo, eu serei para Israel como orvalho. Porque a chuva denota algo espaçado, intermitente. Mas o orvalho não, o orvalho denota algo permanente, diário, matinal. Eu serei para Israel como orvalho. E Israel será para mim como lírio, e terá raízes como cedro. É o que Oséias vai dizer. Israel será para mim como lírio. Em que aspecto? Na sua delicadeza, na sua fragilidade. E por que não dizer na sua fraqueza? Porque a igreja é esse lugar de fracos. Você se lembra que João, quando compartilha suas cartas às 7 igrejas, a carta a Filadélfia traz uma expressão muito oportuna para nós aqui. Porque em Apocalipse 3:8, nós temos a expressão, tens pouca força. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Tens pouca força. A igreja é esse lugar de pouca força, de dependência, de fragilidade, de fraqueza e de dependência daquele que é forte, para que então nós sigamos guardando aquela riqueza que nos foi dada, que é o nosso Cristo. Então, esse lugar de fraqueza e dependência é a igreja que tem a beleza, a fragilidade do lírio e a força e as raízes do cedro. Essa é a igreja. Essa expressão tão fraca, de tão pouca força, mas de tanto vigor e de tanto poder, que nós podemos afirmar com segurança que porque Ele é indestrutível, a igreja é indestrutível. Graças ao Senhor. O lírio é essa expressão Susana. A igreja então é composta, lembrando, daqueles que foram libertos de toda rebeldia, daqueles que foram libertos do império das trevas. É também composta de todos aqueles que receberam graça. E onde abundou o pecado, há uma provisão superabundante de graça.
e temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Mas também a igreja é esse lugar dos fracos e dependentes, mas que têm tido raízes no Senhor, fortes, para serem sustentados em dependência dEle por meio às tempestades, os levantes, os ataques, as trevas, a intensificação das trevas, o levante do inimigo até que Ele venha. Então, sermos aqueles que manifestarão a beleza do lírio, o esplendor do lírio, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora, esses, então, são aqueles que têm recebido seu esplendor da parte deste bendito noivo, que tem provido as vestimentas, para que então a noiva se vista. E então se encontre com ele e manifeste a beleza e o esplendor das vestes que ele nos tem dado. Aquelas que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Graças ao Senhor. Para nós encerrarmos então, eu gostaria de apenas olhar um pouquinho com você para essa última expressão do verso 3. Prestavam assistência com seus bens. Ó, irmão, pense comigo. Prestavam assistência com seus bens. Nós somos tão enigmáticos, nós somos tão complicados, né, que já dizem muitos irmãos ao longo da história da igreja que a última esfera da nossa vida que precisa se converter é o bolso, né? Então, que o Senhor nos ajude a compreender o que significa prestar assistência com seus bens. Porque o que está sendo apresentado para nós aí é que esses bens falam desse reduto do nosso ser que precisa estar completamente junto, integralmente ligado ao coração que está aquecido e ao serviço que está sendo prestado. Compreende? Então, o que nós estamos vendo é que aquelas mulheres que tinham um amor, uma gratidão tão forte, porque foram libertadas da rebelião, receberam graça e força da parte do seu bendito Salvador. Então elas não mais se afastaram dele. Irmão, como que é prestar assistência de cidade em cidade? O Senhor precisava talvez de um lugar para dormir. Precisava de uma refeição quando chegasse. Precisava de água para lavar os seus pés. Ele precisava. E essas mulheres, que eram como a linguagem que um irmão usa, eram como ciscos, que não são vistos a não ser que a luz se projete sobre eles. Então essas mulheres tão insignificantes para a sociedade, tão insignificante inclusive nos seus bens, mas uma luz chamada Jesus Cristo brilhou sobre elas. E naquele momento, a luminosidade dele clareou aquelas pequenas fagulhas. Irmão, as vidas delas e a dele foram marcadas para toda a eternidade. De modo que o que elas fizeram está registrado para sempre. Para sempre. Elas estão citadas nominalmente aqui. E diante do Pai, lembra daqueles atos pequenos do seu filhinho? Diante do Pai, esses são os atos prestados àquele que se permitiu receber assistência, porque Ele é riquíssimo. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Deus de todo ouro e toda prata. Ele é o Senhor do universo. Mas Ele, no seu amor humilde, se permitiu receber assistência. Por que eu estou dizendo isso?
para que talvez o meu coração e o seu sejam tocados pela questão do privilégio. Privilégio que essas mulheres tiveram. Talvez alguém pudesse dizer, fariseu, você olha aquelas mulheres, você vê o privilégio que elas tiveram e a luminosidade do que elas puderam fazer para ele. E isso está registrado por toda a história da humanidade, na palavra eterna de Deus para todo sempre, irmão. Você já pensou nisso? Estou dizendo isso para que você e eu saibamos que Ele segue permitindo receber assistência dos seus bens e dos meus bens. Agora, que o Senhor nos ajude a discernir isso, meus irmãos. A discernir como é isso. Sabe aonde está o segredo? Não é em olhar necessidades, não é em olhar para o lado e falar, nossa, tem um irmão precisando disso, precisando daquilo, porque você pode até ser movido por isso. Esse tipo de caridade natural. Não é esse o segredo. O segredo é a apreciação dele, é compreender que é para ele, é compreender que tudo é dele, é compreender que é a ele que está sendo dado, que o coração está sendo devotado a ele e que os bens vêm junto. E então outros serão beneficiados. Você, para nós encerrarmos, queria unir essa expressão, prestavam assistência com seus bens, com uma expressão já citada por nosso irmão na semana passada, em 2 Coríntios capítulo 8. Abra, por favor, e nós vamos encerrar. Segundo aos Coríntios capítulo 8, a expressão está no versículo 5. E diz assim, você já sabe que o assunto aqui é mordomia, são aqueles irmãos muito pobres que não permitiram ficar de fora de uma assistência que estava sendo prestada aos cristãos da Macedônia. Então, é uma coisa assim absolutamente constrangedora quando nós lemos. Porque nós temos dificuldade de prestar assistência, nós vivemos a geração, irmão, em que falta assistência dentro da família, a ser prestada pelos familiares. Então, que o Senhor nos ajude. O que está acontecendo aqui são irmãos que não tinham posses, que não tinham bens, mas que queriam participar de uma coleta para suprir outros irmãos que estavam necessitados. E talvez eles fossem mais necessitados do que aqueles que estavam recebendo a oferta. E aí o verso 5 diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas, agora, essa expressão que eu gostaria que você unisse a prestaram assistência a ele com seus bens. A expressão é deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Deram-se primeiro ao Senhor. Irmão, você quer que o Senhor tenha controle, domínio sobre os seus bens? Você quer que os seus bens, eles sejam o que na realidade eles são, mas eles sejam para você apenas objetos de mordomia? Então o segredo está aí. Deram-se primeiro ao Senhor. Deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. E porque ele era o objeto da devoção daquelas mulheres, não importava mais nenhum bem. Outro bem não possuo, senão a ti somente. É o que aquelas mulheres compreenderam. Qual bem que poderia ter mais valor do que o bem supremo? Que o Senhor nos ajude. Eu, se o Senhor permitir, ainda gostaria de tocar em alguns aspectos relacionados a essa questão da devoção e do serviço, que são mostrados nessas duas cenas. Motivo da devoção e do serviço,
o modelo de devoção e de serviço, o fundamento da devoção e do serviço e a esfera da devoção e do serviço. Nós vamos encerrar aqui e, se o Senhor permitir, então nós seguiremos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor amado, obrigado por tua doce palavra. Obrigado por ter nos encontrado, destruído a rebelião nas nossas vidas, derramado a tua graça superabundante e ter nos assistido em toda a nossa fraqueza e necessidade e nos ensinado a depender totalmente de ti. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos este povo que primeiro tem se dado a ti. A sermos este povo que aprecia a Jesus. Sermos este povo que se rende com corações em chamas aos teus pés e adora e serve o seu amado. Obrigado por tua palavra. Não permita que tua palavra seja roubada. Frutifica, Senhor, tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.